E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de português. Hoje, terça-feira, dia 28 de abril de 2020. O assunto da nossa videoaula de hoje é concordância verbal. Esse assunto está no capítulo 6 de vocês, tá? Juntamente com tritongo e hiato. Esses dois assuntos, eles fazem parte dos nossos trabalhos que vocês estão fazendo nesse momento, tanto o resumo quanto as questões, certo? Concordância verbal vai ser o assunto da videoaula de hoje, tritongo e hiato o assunto da videoaula de amanhã, quarta-feira, tá? É mais para tirar dúvidas de vocês, para ajudar vocês aí no resumo e nas questões. E segunda-feira, dia 4 de maio, eu vou estar no fórum para tirar as últimas dúvidas que vocês tiverem. E à tarde eu recebo os trabalhos por e-mail, tá bom? Teve aluno que já me mandou os trabalhos por e-mail, mas ele mandou as fotos de outros trabalhos, de outras imagens. E eu não aceitei, obviamente, e peço que vocês tenham cuidado em relação a isso, gente. Façam os trabalhos que eu pedi, tá bom? Tenham muita atenção no que eu estou pedindo, que os professores pedem, para depois não gerar esse constrangimento, tá bom, gente? Ok, o objetivo da aula de hoje, como eu já falei, é compreender os conceitos básicos de concordância verbal. Vai ser o nosso assuntozinho de hoje. Então, os conceitozinhos bem basiquinhos para vocês aí ficar por dentro desse assunto. Show de bola? Antes de tudo, o nosso desafio do dia é um desafio bem bacana aqui. Observe bem essa imagem aqui, ó. Imagem aqui, tá vendo os garotinhos? Tá aqui o homem, tá aqui o cachorrinho, certo? Encontre uma borboleta, um pato e um morcego nessa imagem aqui, tá? Então é tudo isso aqui, ó. Nessa imagem aqui tem uma borboleta, um pato e um morcego. Eu quero que vocês encontrem esses animaizinhos. Eu vou dar 30 segundos para vocês encontrá-los. Vai lá! Muito bem, acabou o tempo. Se vocês conseguirem encontrar pelo menos 2 animaizinhos, tá ok, tá valendo. Quem conseguir encontrar 3, parabéns, você é expert. E quem não conseguiu encontrar nenhum, bola pra frente, né? No final da aula eu digo onde estão, caso vocês não tenham conseguido encontrar. Muito bem, galera, concordância verbal, no assunto da nossa videoaula de hoje. Antes de ler tudo isso aqui, eu quero resumir concordância verbal, tá? O que é concordância verbal? Nada menos, nada mais que a concordância entre o sujeito e o verbo da oração. Então, o sujeito, ele precisa concordar com o verbo em número e em pessoa. O que é o número, pessoal? O número é singular ou plural. Só isso. Número, singular ou plural. Se o sujeito está no singular, o verbo tem que estar no singular. Se o sujeito está no plural, o verbo tem que estar no plural. E em pessoa? Primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Primeira, segunda e terceira pessoa do plural. É isso aí. Quem são as pessoas do singular? Eu, primeira pessoa. Tu, segunda pessoa, ele ou ela, terceira pessoa. Esse aqui é o singular. Pessoas do plural. Nós, primeira. Vós, segunda. Eles ou elas, terceira. Ok? Então, sujeito e verbo precisam estar, ó, conectadinhos um com o outro, certo? Em número e em pessoas, certo? Olha só essas frases aqui, ó. Primeira, eles está.
muito bem. Essa frase, como vocês já estão vendo aqui, ó, está incorreta. Por quê? Observe que o sujeito eles está na terceira pessoa do plural. Ok? Terceira pessoa do plural. Nós, vós, eles. Terceira pessoa do plural. O verbo obrigatoriamente também estaria, né? Teria que estar na terceira pessoa do plural. Aqui ele está na terceira do singular. Por isso que está errado. Eu não posso dizer eles está. Eu tenho que dizer eles estão. Terceira do plural, verbo, terceira do plural também. Lembre-se, concordar em número, singular, plural, e pessoa. Ok? Então aqui sim está correto. Eles estão muito bem. Eu não posso dizer nós vai. Nós está no plural. Vai está no singular. Ó, não conectou, não concordou. O nome concordância já diz tudo, gente. Tem que concordar. O sujeito e o verbo têm que estarem concordados um com o outro, de mãos dadas. Então eu tenho que dizer nós vamos, certo? Nós iremos, nós fomos, ok? O sujeito eles, na terceira pessoa do plural, exige um verbo no plural. Essa constatação deixa a primeira oração incorreta e a segunda correta, ok? Primeiramente, devemos observar quem é o sujeito da frase. Tá aí uma dica boa. Identifiquem o sujeito da frase. Lembrem como identificar um sujeito da frase, né? Pergunte ao verbo quem ou o que. Eles estão muito bem. Quem estão muito bem? Eles. Eles é a resposta. Eles é o sujeito. Certo? Identificou o sujeito daqui? Procura o verbo. Né? Procura o verbo. Estão. Olha só o verbo aqui. Está concordando. Então tá beleza. Não só observar quem é o sujeito da frase, também analisar se ele é simples ou se ele é composto. Isso aqui também é importante. Nós vamos ver por que já já. Aqui mais um exemplo, olha só. O policial capturou o bandido. Bora identificar o sujeito. Quem capturou o bandido? O policial. Então o policial é o sujeito. E o verbo capturou. Ok, identificamos a galerinha aí. Agora vamos analisar a concordância se está certo. O policial está no singular? Está. Capturou está no singular? Está. Beleza. O policial está na terceira pessoa do singular? Está. Quem é o policial? É eu? É tu ou é ele? O policial é ele. É o policial é ele. Certo? Capturou está na terceira pessoa do singular? Está. Então, temos aqui uma concordância verbal perfeita. Eu não poderia dizer o policial capturei. O policial capturaste. Não, é o policial capturou. Tanto o sujeito quanto o verbo devem estar na terceira pessoa do singular. Já na frase de baixo, as empresas confirmaram o lucro. Quem confirmaram o lucro? As empresas. As empresas é o sujeito. Está no singular ou está no plural? Muito bem, no plural. Confirmaram. Está no singular ou no plural? Está no plural. Empresas equivale a eles, né? Ou melhor, elas. As empresas, elas. Então, terceira pessoa do plural. E confirmaram também está na terceira pessoa do plural. Ok? Então, ó, tanto o sujeito quanto o verbo estão na terceira pessoa do plural. Está correta essa concordância. Aqui entra a questão do sujeito composto, que eu falei agora há pouco. Observe na frase de cima, o presidente viajou, que eu tenho o sujeito, o presidente, e o verbo viajou. O sujeito apresenta apenas um núcleo. Lembram o que é núcleo? Quando o sujeito tem apenas um núcleo, tem apenas uma palavra importante, digamos assim. O núcleo é a palavra mais importante do sujeito. Então, nesse sujeito tem duas palavras, o e presidente. Qual das duas é mais importante?
Obviamente que é presidente. Então aqui eu tenho um núcleo apenas. Por isso está no singular. Se está no singular, então viajou também tem que estar no singular. Olha só, verbo no singular, sujeito no singular. Ok. Na frase de baixo eu tenho o presidente e o ministro viajaram. Agora eu tenho um sujeito composto de dois núcleos. Quais são esses dois núcleos? Presidente, ministro. Presidente é um núcleo, ministro é outro núcleo. Esse O, esse E e esse O aqui não são núcleos, são apenas palavras que estão aí para complementar a frase. São importantes? São, tem a sua importância, sim, mas as mais importantes são essas duas aqui, ó. Por isso elas são um núcleo. Se esse sujeito tem dois núcleos, ele é composto. Um sujeito composto. Se o sujeito é composto, o verbo tem que estar no plural. É só você substituir o sujeito pela pessoa verbal. Olha só, o presidente e o ministro equivale a eles. Certo? O presidente e o ministro, eles, os dois, viajaram. Aqui, ó, o presidente, ele viajou. Ok? Por isso tem que é ele. Certo? Ok, galera? Se eu disser assim, ó, Calil e Neuza estudou ou estudaram para a prova? Estudaram. Calil e Neuza. Tenho um núcleo, Calil, e tenho um outro núcleo, Neuza. Tem um sujeito composto. Então o verbo também deve estar no plural. Ok? Se eu disser só assim, ó, Guilherme estudou para a prova, deve ser no singular, porque eu só tenho um núcleo no sujeito que é Guilherme. Ok, pessoal? Claro até aqui? Aqui tem o conceito de concordância verbal que está no livro de vocês, certo? Esses conceitos aqui. Basicamente o que eu acabei de falar, olha só, verbo concorda com o sujeito em número de pessoa, mesmo que estiver deslocado. Ou seja, mesmo que o sujeito esteja depois do verbo, eles têm que concordar mesmo assim. Ok? Aqui está meio apagado, mas dá para ver. Ó. Sujeito. Quando ele for simples singular, o verbo deve ficar no singular. Exemplo, a caneta quebrou. Observe que o sujeito é simples, está no singular, portanto o verbo também tem que estar no singular. Simples, plural. Quando o sujeito for simples e estiver no plural, o verbo vai para o plural. Olha só, as canetas quebraram. Aqui eu tenho um sujeito simples, olha só tem um núcleo, ele é simples, mas está no plural. Se o sujeito está no plural, então o verbo também tem que ir para o plural. Questão de concordância. Se o sujeito for composto, o verbo vai para o plural. A caneta e o lápis quebraram. Mesma história aqui do presidente e ministro, mesma história lá do Calil e da Neuza, beleza? Caneta e lápis quebraram. Se o sujeito for simples, cujo núcleo termina com S, existem duas situações. A primeira é que o verbo fica no singular se o núcleo do sujeito não admite artigo. Exemplo, Santos é uma cidade gostosa. Olha só, o sujeito é simples e o núcleo termina com S. É simples, só tem um núcleo, esse núcleo termina com S. Santos, não é santo. A palavra é Santos, certo? Que é o nome da cidade lá de São Paulo. Santos, termina com S. Veja que essa palavra Santos não admite artigo. Eu não posso dizer o Santos é uma cidade gostosa. A Santos é uma cidade gostosa. Eu não posso dizer, é só Santos. Não admite artigo. Então, o que acontece? O verbo fica no singular. Por isso que é Santos é uma cidade gostosa. Eu não posso dizer Santos são uma cidade gostosa. Certo?
A segunda situação é que o verbo no singular o verbo fica no singular ou no plural, dependendo do artigo. Exemplo: o ônibus levou os turistas a Santos. Observe que o sujeito é simples, conforme diz aqui. Ele termina com S, ônibus, e tem um artigo precedendo o substantivo, olha só. Precede o substantivo. E como esse artigo ele está no singular, o verbo fica no singular. Caso o artigo esteja no plural, o verbo também vai para o plural. Então é importante que vocês observem, nesse caso, o artigo e não unicamente o núcleo do sujeito, ok? Os ônibus levaram os turistas a Santos. Eu não posso dizer o ônibus levaram. Não. Nesse caso, não. Certo, galera? Ok, galera? Trouxe aqui uma questão para a gente praticar, que a gente acabou de ver. Vocês vão ter que fazer, fazer aqui junto com vocês, identificar o sujeito, identificar o verbo e consertar a concordância verbal. Ou seja, essas 4 alternativas têm 4 orações e elas estão com a concordância verbal errada, incorreta. A gente vai ter que consertar isso aí. Na letra A, Mariana saíram para a festa. Quem saiu para a festa? Mariana. Então, Mariana é o sujeito. O verbo está aqui, né? O verbo, saíram. E a concordância verbal está correta? Não. Mariana está na terceira pessoa do singular, ela, né, equivale a ela. Logo, o verbo sair também tem que estar na terceira pessoa do singular. Então, deve ficar Mariana saiu. Ou seja, ela saiu para a festa. Ok? Esse saiu aqui, ó. Se escreve dessa forma. B. Mariana e Carla saiu para a festa. Bora ver logo a concordância verbal. Tá correto? Óbvio que não, né? Mariana e Carla. 2 núcleos, sujeito composto. O verbo deve ir para o plural. Mariana e Carla saíram para a festa. Este é o sujeito e este é o verbo. Eu, tu e Marcos viajarão para o Rio de Janeiro. Quem viajará para o Rio de Janeiro? Eu, tu e Marcos. Eu, tu e Marcos é o sujeito. E viajarão é o verbo. Está correto esse verbo aqui? Não. Porque eu tenho a primeira, tenho a segunda e tenho a terceira pessoa. O verbo vai concordar com a primeira pessoa. Tá? Com a primeira pessoa. Por mais que tenha a segunda e a terceira, o verbo vai concordar com a primeira pessoa. No singular ou no plural? No plural. Porque não é só um núcleo. São 3 núcleos. Então tem um sujeito composto. Tá bom, gente? Então eu, tu e Marcos viajaremos para o Rio de Janeiro. Ok? E na letra D, o ônibus levaram os passageiros até a estação. O ônibus é o sujeito, levaram é o verbo. E está errado porque ônibus está no singular. Levaram, portanto, deve ficar no singular. Por que eu sei que ônibus está no singular? Por causa do artigo O. O artigo O está no singular. Se esse artigo estivesse no plural, então aqui estaria certo. Ficaria: os ônibus levaram os passageiros. Quando eu digo o ônibus, foi só um. Então aqui deve estar no singular. Ok, galera? Essa foi a videoaula de hoje. Eu vou estar no fórum para tirar as dúvidas de vocês sobre esse assunto, sobre o trabalho, certo? Eu aconselho vocês a fazer com calma e bem feito, bem organizado. Não faço de qualquer jeito, não faço com letra feia, não quero garrancho, não quero borrão, tá? Faça um bonitinho, organizado, que vale ponto, tá, gente? Não quero coisa mal feita, não. Entregar segunda-feira de 4 de maio de 2020 à tarde. Por que à tarde? Porque de manhã tem um fórum. De manhã eu vou estar no fórum para tirar as dúvidas de quem ainda tiver.
beleza? Então deixa aí para tarde, depois do almoço, lá para 1 hora, 2 horas, vocês começam a enviar aí pro meu e-mail, que eu vou estar recebendo. Show de bola? Para finalizar, olha aqui o desafio. Deixa eu mostrar onde é que tá os animais. Aqui em cima tá a borboleta. Olha aqui, ó, formatozinho da borboleta. Aqui, ó, lá no fundo, entre a raiz e as plantas, está o morcego. Aqui, ó, um morceguinho desenhado. E aqui, entre as patas traseiras do cachorro e o martelo, está o patinho. Olha só, patinho desenhado aqui. Muito bem. Conseguiram achar os 3 lá na primeira imagem? Parabéns. Quem não conseguiu, fazer o que, né? Bola pra frente. É isso aí, galera. O vídeo aula chegou ao fim. Um grande abraço a todos e até a próxima. Fui!